Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 23. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Os servos do rei da Síria, lhes disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles nos vales, na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Versículo 28. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns em frente dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Amém, irmãos? Até aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos, este tempo aqui, que nós estudamos aqui a palavra de Deus, este tempo, que é a primeiro livro dos Reis, ele retrata aqui a história da monarquia de Israel, a história do monarca. Elias, ajuda eles lá. Essa história retrata da monarquia de Israel, dos reis de Israel. Nesse período aqui, este rei é o rei Acabe. É um dos piores reis de Israel. É um rei baixinho. É um rei muito ruim. É um rei perverso. Elias, ele enfrentou o rei Acabe. Elias, ele brigou, ele lutou com o rei Acabe no mundo espiritual, na oração, na busca por Deus, contra os profetas de Baal, contra a esposa de Acabe, Jezabel. Elias surge na história aqui de Israel para repreender Acabe, porque Acabe estava se desviando da verdade. Acabe estava saindo de ser ali uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus. Então Elias teve que repreender, Elias teve que tomar a frente como um homem de Deus, como um profeta, e repreender o rei Acabe, admoestar Acabe, porque ele estava fora dos planos de Deus. Mas depois, um pouco disso, nós vemos isso aqui no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19, mas agora no capítulo 20, depois da repreensão de Elias, Acabe, ele derrota os sírios. Os sírios se levantaram, a nação da Síria se levantou para matar os israelitas, para guerrear contra Israel. Veja hoje em dia, irmãos, hoje não está acontecendo uma guerra em Israel. Está se levantando nações, o Líbano, né? Grupos terroristas estão se levantando contra Israel para exterminar com Israel. E uma nação tão pequena geograficamente, e a sua população é pequena, Israel. Mas Israel conta com uma das maiores tecnologias que há no mundo hoje. Israel conta com um poderio bélico hoje. Nações se juntam hoje, atualmente, para ir contra Israel
e não conseguem vencer Israel. Não conseguem suplantar, dizimar Israel. Por quê? Não só a tecnologia, não só esse poder bélico de força de guerra, mas eu creio que Deus tem sustentado Israel. Eu creio que Deus tem guardado os judeus ainda hoje. Nós vimos isso no início do século XIX. O nazismo, aonde Hitler quer, na realidade, exterminar com os judeus. Vimos Israel ainda prevalecer. E no tempo bíblico, isso não foi diferente, irmãos. Nós estamos vendo a olhos nus agora. Em todos os noticiários, jornais, estamos vendo, e isso nos aponta claramente para a vinda de Jesus Cristo. Isso é um dos sinais que Jesus nos disse, que haveriam guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações. Nós estamos vendo isso agora. E isso é um grande sinal. Nos sinaliza a igreja de que Jesus está voltando, de que a qualquer momento Jesus voltará a buscar o seu povo e nós seremos arrebatados. Por isso precisamos ficar firmes e fortes na palavra de Deus, não esmorecermos, não baixarmos a nossa guarda, mas buscarmos cada vez mais, vigiarmos cada vez mais, porque Jesus voltará. Se hoje isso acontecia nos tempos bíblicos. Quando você vai ler o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, primeira crônica, segunda crônicas, primeiro Samuel, segundo Samuel, esses livros históricos que estão aqui no Antigo Testamento, nós vemos nações se levantando contra Judá e contra Israel. E aqui nesta oportunidade do texto que nós lemos aqui é Síria. Síria se levantou contra Israel e Deus deu uma grande vitória para Israel nesta batalha contra Ben-Hadad. Este homem chamado Ben-Hadad era o rei da Síria. Ben-Hadad, esse homem, rei da Síria, se levantou contra Israel numa batalha. Os israelitas, eles tinham abatido os sírios com uma grande matança na montanha da Palestina. Vamos ver aqui o versículo 21. Diz assim: eis que trarei o mal sobre você, arrancarei sua posteridade e exterminarei de Acabe todos os homens, quer escravos, quer livres de Israel. Farei com que... capítulo 20, versículo 21. Estou lendo errado aqui. Versículo 21. Diz assim: o rei de Israel... Capítulo 20, versículo 21. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes uma grande derrota. Uma grande derrota, ou seja, Israel promoveu ali uma grande vitória contra os sírios. Porém, Deus avisou Acabe, dizendo que um ano depois, a Síria não se daria por vencida. E a Síria voltaria a tentar guerrear contra Israel. Eles não se dariam por vencidos. E a Síria, um ano depois, olha aqui o versículo 22. Então o profeta que era o porta-voz de Deus ao povo, o homem de Deus, o profeta, foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui um ano o rei da Síria voltará a atacar vocês. Ou seja, o profeta de antemão foi falar com o rei dizendo: você venceu, mas cuidado, o rei da Síria voltará a lutar contra você.
E olha o que acontece agora, a artimanha, a estratégia da Síria. A estratégia é: se eles nos venceram no monte, agora nós vamos no vale. Porque no monte o Deus deles é forte. O pensamento do povo da Síria. O Deus de Israel no monte, ele é forte. Deus deu vitória para Israel. Olha, o próprio inimigo, o próprio adversário atribuiu a vitória de Israel a Deus. E diz: Deus deu vitória para eles no monte, porque o Deus deles é o Deus dos montes. Mas agora eu descobri uma estratégia para eu vencer Israel. Vamos para a planície, vamos para os vales, porque no vale o Deus deles não vai conseguir ajudar eles. Olha o que estes homens pensaram, irmãos. Está aqui no versículo 23, ó. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos agora contra eles no vale, porque de certo seremos mais fortes do que eles. A batalha se ocorreu no monte, mas a estratégia deste povo é do adversário, do inimigo: vamos para o vale, porque nos vales eles não vão conseguir vencer. No vale, Deus não vai conseguir ajudar eles, porque Deus deles é o Deus dos montes. Será que o nosso Deus é só o Deus dos montes? Será que o nosso Deus também não é o Deus dos vales, irmãos? Eles acreditavam que se lutasse no vale, os sírios derrotariam Israel, cheio de orgulhos, de prepotência. O orgulho tomou conta do coração deles. Mas o profeta de Deus disse para o rei Acabe, para o rei de Israel, o profeta disse para eles: não tema, não tenha medo, porque daqui a um ano eles vão voltar. Mas assim como eu fui com vocês nos montes, eu também serei o Deus de vocês nos vales. Da mesma maneira que eu dei vitória para vocês nos montes, eu darei vitória também para vocês nos vales. Por isso o tema desta mensagem que eu quero ministrar nesta noite é: o Deus dos montes é também o Deus dos vales. O Deus dos montes é também o Deus dos vales. Amados, a nossa vida também é assim, de altos e baixos. A nossa vida, certo momento, em certa época, estamos no monte, mas há momentos que nós se encontramos também nos vales. A nossa vida também é feita assim. A nossa vida, ela é de altos e baixos. O que um monte significa? Monte significa poder. Monte significa provisão. Monte significa estabilidade. Monte significa comunhão com Deus. Os homens de Deus no Antigo Testamento iam para um monte para ter comunhão com Deus. É por isso que hoje algumas pessoas vão para o monte orar. Tem esse costume. Algumas pessoas, mesmo no nosso meio cristão evangélico, nós vamos no monte para orar, para buscar a Deus. É tirado daqui, do Antigo Testamento, onde os homens de Deus, os profetas que iam falar com Deus, iam orar, eles iam para o monte. Monte. Eles subiam o monte para estarem mais perto de Deus. Então monte significa comunhão. Monte significa que está tudo bem. Monte. Quando nós estamos no monte, nós estamos acima
e as pessoas estão abaixo. Quando estamos nos montes, nós olhamos de cima para baixo. Nós olhamos de cima para baixo. E quando nós olhamos de cima para baixo, tudo é pequeno. Tudo é pequeno, porque estamos em cima. Quando estamos em cima, a nossa visão, ela é privilegiada. Nós sabemos os caminhos para correr. Nós sabemos as alternativas. Nós estamos em cima, o adversário passa embaixo, nós aí sabemos. Igual eu perguntei esses dias para um caçador, o cara caçando em cima da árvore, ele ficava em cima da árvore. Bom, a presa vindo assim embaixo, ele ficava embaixo, porque ele está vendo. Em cima ele está vendo embaixo. Aí caça. Então é uma visão privilegiada. Quando estamos em cima, tudo parece pequeno. Quando nós estamos em cima, nós escolhemos melhor as coisas. A nossa vida é assim. Quando estamos por cima, e há quem diga assim, está por cima da carne seca. Eu estou por cima da carne seca. O que isso significa? A gente escolhe trabalho. Quando está por cima, escolhe trabalho. Escolhe para onde vai. Escolhe o que comer. Escolhe que restaurante ir. Se vai pegar esse serviço ou não pega. Porque está por cima. Está na época do monte. Está tudo bem. É fartura. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei ter momentos de abastança, de fartura. Paulo também passou por isso. Há momentos que tudo vai bem. Não sei se você já pegou uma fase assim, que tudo vai bem. Tudo ocorre, as coisas engatilham, as coisas elas se conectam, elas se encaixam. Olha que deu certo ali, ou que deu certo agora aquele lá, ou eu fui ali, deu certo ali, tudo dá bem, tudo está tudo bem, está tudo certo. É a fase que nós estamos no monte. O diabo não se intimida com quem está no monte, por isso que quem está no monte, vigia. Está tudo bem? Vigia. Porque o diabo não se intimida de quem está por cima. A Bíblia diz que ele está ao derredor buscando quem possa tragar. Ele está lutando para fazer você cair, por isso você precisa vigiar. Quem está no monte também tem grandes batalhas. Não é porque está no monte que não tem batalhas. Nos montes também travamos muitas batalhas. Então nós precisamos, além de vigiar, se preparar. Nos montes, irmãos, Deus nos coloca em lugares altos. Quem nos coloca em lugares altos é Deus. Quantas pessoas chegam lá e acham que é a força do seu braço. Eu sou bom. Olha como eu sou um bom trabalhador, como eu faço isso. Claro, você fez a sua parte, mas quem te colocou nesse lugar é Deus. Ah, se não fosse Deus, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Por isso, seja humilde. Quando você estiver em lugares altos, não queira pisar em cima dos outros. Seja humilde, porque foi Deus quem te colocou esse cargo. Foi Deus quem te colocou nesse lugar. Foi Deus quem te colocou nessa situação. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Que o Deus dos montes é também um Deus dos vales. Independente da circunstância, independente da situação, Deus ainda é Deus. Deus não é só Deus dos montes, Deus também é Deus dos vales. O adversário pode pensar, se nós formos para a planície, se nós formos para o vale, Deus não vai fazer nada. Eles podem até pensar nisso, mas Deus não precisa de circunstâncias. Nada prende o poder de Deus. Nada prende a graça, o poder, o que Deus pode fazer por nós. Ele continua sendo Deus nos montes e nos vales. Os sírios disseram, no monte é fácil vencer. Quando a fase vai tudo bem, é fácil vencer. Quero ver no vale. Quero ver quando eles perderem.
assim também é na nossa vida. Não foi assim que Satanás disse para Deus a respeito de Jó? Deus falou para o diabo: você tem visto o meu servo lá na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus deu testemunho de Jó. Será que Deus pode dar testemunho de mim e de você, irmãos? Será que Deus pode dar testemunho de nós? Deus deu testemunho de Jó, homem bom, íntegro, reto. O que o diabo disse para Deus? Lógico, ele está no monte, ele está por cima, ele é próspero, ele tem saúde, tudo vai bem para ele, tem empregados, tem dinheiro, está tudo indo muito bem para ele. Aí Deus disse: toca então nele, toca em Jó, não lhe toque na sua vida, não tire a sua vida, mas toque. Por quê? Porque a fidelidade de Jó se dava nos montes, mas a fidelidade de Jó também se dava nos vales. O que o apóstolo Paulo disse? Eu sei estar abastado, ser próspero, mas também sei passar por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que significa monte? Monte é bênção. Monte é muito bom. Mas vale significa provação. Vale significa tribulação. Vale significa problemas. Vale significa deserto. Vale significa sequidão. Vale é lugar de lutas, de batalhas. Quando estamos no vale, estamos por baixo. Quando estamos no vale, se no monte tudo é pequeno, no vale tudo é grande. Qualquer prova é grande. Quem está no monte, passar uma pessoa e não te cumprimentar, é pequeno, isso é pequeno. Agora, quem está no vale e alguém não te cumprimentar, meu Deus, é uma lente de aumento, porque se somou aquilo. Quando estamos no monte, perdeu alguma coisa? Mas eu tenho outras aqui. Quando está no vale, a gente não quer perder nada. Tudo é grande, tudo é difícil. No vale é problemas. Se no monte eu escolho o trabalho, no vale eu vou até não me chamarem, bato na porta. Vale é onde nós queremos aproveitar as oportunidades, você não tem escolha. Vale, você não consegue saber os caminhos que você pode percorrer. O inimigo pode estar acima de você, mas Deus está acima do inimigo. Deus está acima de todos. Você pode estar no vale e o inimigo tripudiando contra a sua vida. Onde está teu Deus? Assim como ele falou com Jó. Onde está o teu Deus? Olha aí você aí no vale. Só que acima do diabo e acima de todos está o nosso Deus, irmãos. Está o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso a Bíblia diz em Salmo 91, a Bíblia diz assim, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrirá você com suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando nós estamos nos vales, irmãos, nós precisamos crer que Deus é a nossa segurança. Como nós cantamos aqui,
Quando estamos nos vales, nós precisamos nos lançar nas mãos de Deus, recair na sua graça, recair no seu amor, no seu poder. Eu não sei se você está no monte ou nos vales. Tem pessoas aqui que estão nos montes. Vigia, se prepara, seja humilde. Mas tem pessoas aqui que estão nos vales, deserto, problemas. Você não está sozinho nos vales. Você não está sozinho. Eu quero dizer para você, meu querido, pela palavra de Deus, que Deus está no controle de tudo isso. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. A Bíblia diz, no versículo 29, de 1 Reis, capítulo 20, no versículo 29, 7 dias estiveram acampados um de frente com o outro. No 7º dia se travou uma batalha. Os filhos de Israel, num só dia, mataram os filhos dos sírios. 100.000 soldados a enfrentaria. Deus foi com eles. Deus foi com eles nos montes, mas Deus também foi com eles nos vales. Não importa onde você esteja, meu amado, Deus tem que estar com você. Deus realmente se importa com a sua vida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Se você está no vale, pô, minha vida está um problema, meu casamento não está bem, minha vida financeira está difícil, meu trabalho, nós estamos no vale, a minha saúde não está boa. Se você está no vale, não importa em que área da sua vida, acredite, Deus se importa com você. Deus sabe a tua história. E se Deus já te deu vitória no monte, Deus também vai te dar vitórias nos vales. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E Ele não te deixa sozinho. Você não está desamparado. Você não está desamparada. Deus está com você. Eu quero dizer uma coisa, meu amado. As maiores experiências com Deus não se dão nos montes, se dão nos vales. As maiores experiências com Deus não se dá com os aplausos, com os abraços e com os sorrisos. As maiores experiências com Deus se dá no secreto. As maiores experiências com Deus se dá no anonimato. As maiores experiências com Deus se dá quando tudo se afasta e ficamos não só, mas com Deus. Por isso, Deus vai te dar vitória nesses vales. Porque Deus não é só Deus de monte. Ao contrário do que os sírios pensavam, Deus também é Deus de vales. Não foi assim com Davi e Golias? Aonde eles travaram a batalha, sabe aonde? No vale. No vale, a planície entre duas montanhas. As duas montanhas, os exércitos estavam em cima e embaixo estava ali se travando uma batalha. Davi contra Golias. Davi pequeno, Golias grande. Davi sem experiência, Golias homem experimentado. Davi sem armas físicas, Golias com todo o aparato de um bom soldado. Mas Deus estava com Davi. Deus estava com Davi, mesmo pequeno, mesmo despreparado, com o preparo intelectual do que os outros achavam. Ele tinha um preparo com Deus. E Deus deu vitória para Davi, não para Golias. Deus deu vitória para Davi. Não sei se a tua luta é grande, se a tua luta é muito pesada, é gigante. Se você colocar nas mãos de Deus, Deus vai te dar vitória mesmo no vale.
mesmo sendo grande essa luta. O vale, meu amado, não é para sempre. O vale é temporário. Salmo de número 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você vai sair mais forte deste vale. Você vai sair mais crente deste vale. Não desista. Não desanima. Não olhe para trás. Não retroceda na tua fé. Fica firme, porque você vai sair mais firme do que nunca, mais forte do que nunca. Através dessa luta deste vale, Deus vai te dar vitória neste vale. E você vai ver os milagres de Deus neste vale. Como Ezequiel. Ezequiel estava, no Ezequiel capítulo 37, ele estava num vale de ossos secos. Sabe o que Ezequiel via lá? Só osso. Ele só via morte, luto. Ele não tinha brilho. Ele estava ali num cemitério, num vale de ossos secos. Deus perguntou para ele: profeta, homem, Ezequiel, poderão viver estes ossos? Deus talvez esteja perguntando para você: você que está neste vale, poderá viver essa situação? Só está no osso. Poderá reverter este quadro? Poderá viver esta morte? Poderá ressuscitar isso? Deus está perguntando para você também. Teu ministério, tua família, tua saúde, tua vida financeira. Talvez você olhe para este vale e só veja morte, só veja ossos secos. E Deus perguntou para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Deus está perguntando para você: poderá viver esses ossos? Ezequiel respondeu: tu o sabes, Senhor. Tu o sabes, Senhor. Boa resposta. Mas Deus disse para Ezequiel: então começa a profetizar, homem de Deus. Diga para estes ossos secos virarem vida. Profetiza sobre esses ossos secos. Quantas vezes profetizamos morte em cima de morte, luta em cima de luto. Profetiza, e ele precisou de fé. E ele disse: ossos secos, eu declaro vida sobre vocês. E na visão que ele teve, aqueles ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Aleluia. Foi colocando em ordem as coisas. Aquela bagunça, aquele vale que estava todo bagunçado, desorganizado, começou a se juntar osso a osso. A organização, a ordem começou a vir. E Deus disse para aquele homem: profetiza agora pele, nervos sobre eles. E ele disse: nervos e pele se estendam sobre esses ossos. E os nervos, a carne, a pele começou a vir sobre os ossos. Já começou a ter uma estrutura, já começamos a ver agora um exército, mas ainda a morte. Esses ossos já não são mais ossos, são defuntos. Tem carne, está tudo ligado, mas não tem alma ainda, não tem espírito ainda. Então Deus disse para ele: foi filho do homem, Ezequiel, profetiza o espírito sobre eles. E então Ezequiel diz: ó espírito que vem dos quatro ventos, de leste, oeste, norte e sul, venham sobre esses corpos. E o Espírito veio sobre eles, e aqueles homens se levantaram e começaram a falar. Profetiza. Talvez você está num vale, mas você só está profetizando maldição, ruína, morte. Cada vez mais Deus está dizendo: profetiza, mulher. Profetiza, homem.
Mas eu não estou vendo nada. Não importa se você está vendo, profetiza, porque as coisas vão se juntar. Cada lugar, no seu devido lugar, vai haver vida. Aonde havia morte, haverá vida. Quem crê nisso, adore a Ele nessa noite. Não se chega no monte sem antes passar pelo vale. Não se chega aos montes sem antes passar pelos vales. Deus está fortalecendo os seus ombros, criando estrutura para você suportar o que Deus quer te entregar. Deus está fortalecendo os seus ombros. Antes dos montes haverá vales, mas assim como Deus dá vitória nos montes, Deus também nos dá vitória nos vales. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. A questão, meu amado, para concluir esta palavra, a questão é, na realidade, a questão não é sobre se eu estou no monte ou se eu estou no vale. A questão é se eu estou com Deus. A questão não é se eu estou no monte ou se eu estou no vale. A questão é se eu estou com Deus. Tem pessoas que estão nos montes, mas não estão com Deus. Você está com Deus nos montes? Você está com Deus nos vales? Vamos declarar vitória nos montes e nos vales. E vamos profetizar quando estivermos nos vales e Deus nos dá visão de ossos secos. Vamos profetizar. Vamos declarar com nossa boca que Deus nos dará vitória, porque Deus é sim um Deus de montes e é um Deus também de vales. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar. Se você está no vale, você está num lugar difícil, Deus está com você. Deus está com você. Creia nisso. Deus está fortalecendo os seus ombros. Deus está tirando estruturas para você suportar o que Deus quer entregar para você. Se o inimigo pensou que te colocando no vale você iria sucumbir, desanimar, o inimigo pensou errado. Porque o poder de Deus não se limita aos montes. O poder de Deus também está nos lugares difíceis. Como o apóstolo Paulo disse, eu já estive no monte e já estive nos vales, mas eu posso passar por ambas as coisas, porque Deus me traz forças. Deus é quem me fortalece. Em nome de Jesus, Deus vai entrar neste vale com você e vai te dar vitória sobre os inimigos que estão vindo contra a sua vida. Ele vai entrar nesses vales junto com você e vai ser travada uma batalha, mas ao final a vitória será sua e o nome dele será exaltado em nome de Jesus. Aleluias.